tem o seguinte também, não só urologista, mas é muito comum o paciente acompanhar com médicos que não são da área, especialmente clínicos, né, Médico nutrólogos, da família, às vezes, né? exato, que fazem o PSA tá normal, um abraço até ano que vem. O que acontece? Já peguei muitos pacientes nesse sentido que quando ele vem para mim, eu faço o exame de toque, mesmo com PSA normal, eu já suspeito, faço ressonância, muitas vezes biópsia e diagnóstico vem positivo. Então, isso é importante que você comentou, né? O fato da gente ter essa suspeita clínica o tempo todo na nossa frente, olhando sempre casos que a gente tem diagnósticos de formas diferentes, é muito importante. E aí, falando um pouquinho do PSA, que você falou assim, Eu queria, inclusive, saber do PSA e os valores, para você já me ajudar aqui. excelente. Então, o PSA é um exame que mudou praticamente o jogo na questão da saúde do homem, lá na década de 70 para 80. Quando a gente entendeu que o PSA respondia a alterações na próstata, então isso é um detalhe importante. PSA significa um antígeno específico da próstata, em inglês. E a gente não está falando que é específico de câncer. Então, qualquer alteração gerada na próstata, ele sobe PSA. Mas o PSA ele sempre existe no nosso corpo, já existe lá, mesmo a pessoa com a próstata perfeita. Exatamente. O PSA ele é produzido no nosso corpo e a variação considerada normal até 60 anos, idealmente é que a gente tenha um PSA abaixo de 2,5. Acima de 60 anos, a gente tolera um PSA até 4. Existem algumas formas de você sensibilizar essa avaliação. Basicamente, com o que você comentou do PSA total com livre, que as frações que existem no sangue do PSA, você faz uma conta um sobre o outro, né? Você divide um valor pelo outro, e você vai ter algumas porcentagens que, estatisticamente, se eu tenho uma relação, por exemplo, do PSA livre sobre o total menor do que 15%, eu aumento a chance daquilo ali ser relacionado a câncer. A mesma coisa, se eu pego um tamanho de próstata e pego o PSA, divido pelo volume e tamanho de próstata, eu vou dar a densidade do PSA. A densidade acima de 15, 20, ela tem mais chances de ter relação com o câncer de próstata. Então, são pequenos detalhes de exames simples que a gente consegue ir adiante na investigação. Não, é fantástico, né? A estatística e o médico estudando e tentando correlacionar da nossa vida, né? O Dr. Paulo já fez estudos científicos, eu participei de alguns também na minha área, e é fantástico, né? Você vai falar, olha, isso aqui tem relação com isso, e isso vai ajudando nós na medicina a dar o diagnóstico. Às vezes o paciente não entende, fala, mas doutor, como é que você chegou nisso? Exato. Isso eu acho fantástico. E agora outro exame da próstata, que eu me lembro um tio meu falando que ele foi fazer o exame de ultrassom transretal. E ele disse que ele sentiu que estava sendo atacado por um Jedi, que a médica apagou a luz e veio o negócio quase que brilhando. Depois a camisinha ele falou, meu Deus, acabou para mim. E esse ultrassom, tem ultrassom que faz pela barriga e o transretal. Eles são bons exames também para ajudar no diagnóstico? Isso é interessante. O ultrassom não é um exame que serve para câncer de próstata, tá? Então, ter um nódulo no ultrassom, ele não consegue dar a capacidade de detecção nem suspeita do câncer de próstata. Se a gente está pensando em câncer de próstata, o exame que vai ser feito de imagem é ressonância. O ultrassom é feito para hiperplasia. É onde a gente vai conseguir ver tamanho de próstata, ver como a próstata está se comportando, o que ela está gerando de danos na bexiga, repercutindo nos canais do rim, como é que está evoluindo o trato urinário, o sistema urinário do paciente. Então, o ultrassom vai ser uma avaliação muito mais importante para a hiperplasia. E aí o fato da gente fazer ele, ou poder fazer via abdominal ou transretal, ele muda um pouquinho. Hoje a gente não pede transretal para todo mundo, praticamente transretal serve mais para biópsia. Então, quando a gente vai fazer biópsia na próstata com suspeita de câncer, a gente faz, no Brasil inteiro, a gente faz de preferência transretal. Embora hoje a gente já tenha outra técnica, que é transperineal. Períneo, que é aquela região que fica entre o... O neném. Exatamente. Nem lá, nem cá. Entre a bolsa escrotal e o ânus. Então, é uma região ali no meio. Se a gente passar uma linha ali no meio, a gente vai entrar na próstata. Então, hoje a gente faz... Então faz pela pele mesmo. Exatamente. Ali. Transcutânea ali. Então, a gente faz ou a biópsia transretal, passa um ultrassom, como o seu tio, né? Você falou? Foi, meu tio. Passa um ultrassom e anestesia, faz a biópsia direto ali, ou a gente faz através do períneo. A gente vai chegar na próstata do mesmo jeito, só que de formatos diferentes. Aqui a gente atinge de baixo, aqui mais de frente. Então, qual é a vantagem? Eu pego um pouco mais de áreas diferentes um do outro, e eu furo o intestino, que é através do reto, e o outro não. Então,
Isso diminui a chance de eu ter infecções relacionadas à biópsia. Verdade, olha só. Porque a biópsia é um tema muito espinhoso, né? Tanto é que no ano de 2012, um órgão americano chamado Task Force, eles emitiram um parecer contra o rastreamento. Uma das justificativas, inclusive o INCA aqui no Brasil também respaldou isso, é que o diagnóstico do câncer de próstata, muitas vezes, ele pode ser mais problemático do que o que a gente vai fazer depois. Então, assim, você vai fazer biópsia, vai ter chance de infecção, é um procedimento invasivo, depois o câncer nem vai evoluir, né? Que a gente estava conversando que alguns nem evoluem. Sim. Então, essa é uma grande discussão que existiu na época, mas que a gente já derrubou por terra isso aí. A gente sabe que o rastreamento ele vai salvar vidas e a biópsia, ela bem indicada, ela não vai causar danos, porque a gente sabe, medicina é aquele conceito que a gente tem desde Hipócrates, né? Primeiro de tudo, não causar danos, né? Fantástico. Essa frase eu guardo. A primeira coisa que o médico é obrigado a fazer é não fazer o mal ao seu paciente. Ó, arrepiei aqui. É algo muito legal. E então, o exame de ultrassom, a biópsia, eu fui lá fazer a biópsia. Você faz pelos dois trajetos, tanto transretal para pegar mais áreas, ou você só faz um ou outro? Um ou outro. Um ou outro. E em relação a desconforto do paciente e dor durante a biópsia, isso existe muito? Durante a biópsia, não, porque tem anestesia ou sedação com anestesia local ou só anestesia local, não é incômodo na hora. Os pacientes relatam muito nos próximos dias, 2, 3 dias depois, que sente às vezes dores e desconforto na região, sangramento no intestino, sangramento na hora da ejaculação, muitas vezes da urina, pode acontecer, mas de modo geral, cada vez mais isso, de forma humanizada, não causa nenhum desconforto maior. Tá, Paulo, mas aí o paciente, por alguma razão, não teve acesso ao rastreio. Quais são os sintomas, aquilo que o paciente chega para você, além da história da família, meu pai teve e tal, que pode estar associado ao câncer de próstata e suas complicações? O que esse paciente pode chegar queixando para você? Basicamente, o câncer de próstata, ele tem duas maneiras de evoluir. Ele evolui de forma local, ou seja, invadindo as estruturas ao redor, né? Todo câncer, o câncer não volta para trás, né? Ele sempre vai para frente. Então, se eu não faço nada, não descobrir cedo, ele vai crescer na região e toda a região que ele está ao redor pode ser comprometida. Então, se a gente considerar que ele está do lado da bexiga, ele pode invadir a bexiga e causar sangramentos, ele pode invadir a bexiga e causar obstrução da urina, ele pode invadir os canais do rim e causar disfunção do rim, né? Se a gente estiver falando de invasão local. Sim. Quando a gente fala que a doença pode evoluir também para metástases, ou seja, para se espalhar pelo corpo, o principal local que ele se espalha são os ossos, né? Então, os ossos do paciente começam a ter dores. Então, o paciente emagrece. É só nessa fase que a gente vai perceber um câncer de próstata avançado. Emagrecimento, dores ósseas intensas, muitas vezes paralisia de andar, porque ele atinge muito comumente ossos da coluna. É uma coisa que eu ia perguntar, muita coluna, então. Exato. Sempre são a gente chama de esqueleto central. O axial. Exatamente. Estou certa. Eu me arrisquei agora. É isso aí. Coluna, bacia, né? Essa região central que atinge principalmente o câncer de próstata avançado. Mas ele pode invadir também fêmur, outras áreas também? Pode invadir fêmur, todo tipo de osso, pode invadir calota craniana. O câncer de próstata, assim como o de mama, ele pode dar situações completamente inesperadas, muitas vezes metástases para a pele, couro cabeludo. Tem alguns relatos de algumas doenças mais esquisitas, né? Mas, de modo geral, ossos e a situação local da próstata. E essa invasão no osso, ele destrói o osso e facilita, às vezes, uma fratura também ou não? Sim, na verdade o osso fica frágil. Toda vez que a gente tem um osso com câncer, o osso, imagina que o câncer está comendo a proteína do osso, né? Então, se ele está comendo a proteína do osso, aquele osso está frágil. Vai perdendo cálcio, vai perdendo células. Exatamente. Facilita a fratura, que nós chamamos de fratura patológica. Então pode ser que um dos diagnósticos iniciais é um paciente que chegou com a fratura, um idoso, chegou lá para você e você vai pesquisar, ele está com metástase local. Porque eu já vi isso, não Sim. Só do próstata, mas o próstata é um dos que mais dá para osso, né? Sim, isso não é incomum. Primeiro exame que você faz depois de um paciente desse, exame de toque, você já vê que é uma próstata pétrea, né? Próstata completamente comprometida, você já tem certeza que é o câncer de próstata. Faz um PSA, às vezes o PSA está em 1000. Então, são números muito altos que você já tem certeza absoluta antes da biópsia.